Em casa, o Grêmio bateu o Vasco por 2-0. Os gols foram marcados, ambos no segundo tempo, com Carlos Vinícius e Amuso. Com o resultado, o tricolor gaúcho passa o Cruz Maltino, ficando na 11ª colocação. O Grêmio passou um monte de gente com esse resultado. Que diferença fez esse Carlos Vinícius para o Grêmio no segundo turno? Exato. Quantos gols, né? Atacante alto, gigantão, grande, gira dentro da área. E o Vasco, desde que a gente elogiou e falou que era o time mais quente do campeonato, só perde, né? Não, e é emblemática essa partida, porque a gente imaginou durante muitas rodadas que o Grêmio seria o time grande com mais chances de cair. Lá atrás, né? Antes do Santos desabar, do Inter cair no campeonato, desabar no campeonato. E o Vasco a gente tinha a impressão totalmente contrária. No final das contas... O Vasco estava buscando Libertadores. E agora o que o Fernando Diniz vai ter que buscar é reconquistar a confiança, porque está batendo a porta aí uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Exato. E as coisas inverteram. Hoje, em um mês, o Fluminense passou a ser um time muito mais confiável e o Vasco muito menos confiável. É uma oscilação normal de Campeonato Brasileiro e é uma oscilação presente em todos os trabalhos do Fernando Diniz, né? Parece que é marca da casa. Assim. Impressionante. Momentos incríveis em que o time joga muito, que é gostoso de ver. Você torce para os times do Diniz porque você quer ver aquele time jogando daquele jeito, ganhando. E quando gira, quando essa chave gira e o time perde confiança e os resultados param de vir, parece que não há uma maneira, não há santo que faça com que a maré estanque, que a sangria estanque. Foi assim em quase todos os trabalhos do Diniz. Sim. E a gente sabe qual foi o fim em todos eles. Espero que não seja o caso no Vasco. Mas é impressionante como, quando entra na dinâmica negativa, o Diniz não consegue de forma alguma. Parece que ele insiste mais ainda nas coisas que estão dando errado por uma questão de acreditar naquilo que ele acha que é o certo, que é o caminho certo. E aí que dá mais errado mesmo. Ele não consegue girar a roda para o outro lado. São, se não me engano, 4 derrotas seguidas do Vasco. Nosso Dani pode ajudar. Eu acho que são 4 derrotas seguidas do Vasco. 4 seguidas. E aí você vai chegar na semifinal da Copa do Brasil daqui a 2 semanas, 3, num momento anímico muito frágil. Sem dúvida. O Vasco ainda pode cair para a 14ª colocação nessa rodada se Corinthians e Ceará conseguirem pelo menos um empate nas suas partidas. E se ambos vencerem, eles passam não só o Vasco, como o próprio Grêmio, que cairia para a 12ª posição. Estava atrás no começo da rodada. Estava atrás. Porque ganhou. Exatamente. O Grêmio, para mim, com os 43 pontos, faltando 4 jogos, para mim o Grêmio... Se ele perdesse hoje, teve algum momento do jogo em que o Santos estava ganhando do Mirassol e o Grêmio estava 0-0 com o Vasco. O Grêmio estava indo a 41 e o Santos estava indo a 39. Exato. E aí tem o Inter jogando, poderia ir a 40, e aí o Grêmio... Se bem que aí ele manteria ali 6 pontos para o Vitória, que está na zona do rebaixamento, né? Tem razão. Mas é aquela coisa, não ia ter mais nenhuma gordurinha em relação a outro time, ia ser só o Vitória mesmo ali, ele teria que torcer contra o Vitória de qualquer jeito, ou fazer a sua parte. Mas agora, de fato, porque agora são 3 rodadas, né? 3 rodadas de vantagem, 7 pontos de vantagem para o Vitória. Não, já tá resolvido. Vamos então ouvir Mano Menezes falando nesse momento no sul do país, depois de Grêmio 2, Vasco 0. Mais uma vez dessa arbitragem e o Grêmio venceu. O Grêmio convenceu nesse jogo, teve bem no primeiro e no segundo tempo, mas eu estou aqui perguntando da arbitragem que a gente tanto fala nesse país. É ruim para jornalista, é ruim para o radialista, é ruim para todo comunicador no outro dia ter que falar da arbitragem. Ninguém gosta, mas eu tenho que tocar nesse assunto porque o primeiro tempo poderia ter rendido pelo menos um cartão vermelho para o jogador do Vasco que fez a falta no Cristaldo. Bom, vamos começar a falar sobre o jogo, melhor parte, né? Achei que a equipe foi muito bem, como um todo. Acho que conseguimos executar bem aquilo que pensamos para o jogo e aquilo que era a estratégia para enfrentar o adversário que tem muita posse, que te chama para marcação alta, né? Achei que a equipe foi muito bem nesse aspecto.
Primeira parte melhor, naturalmente melhor, depois fez o gol cedo no segundo tempo e naturalmente quem sofre o gol passa a arriscar um pouquinho mais e quem faz o gol naturalmente já começa a pensar em proteger a vantagem que construiu. Mas mesmo assim encontramos os caminhos do contra-ataque para fazer o segundo gol. Acho que os números do jogo mostram a superioridade que nós construímos, e praticamente em todos os fundamentos do jogo. Eu acho que perdemos só na posse de bola, mas muito mais em função de ter feito 2-0 e aí, naturalmente, o Vasco jogar 5, às vezes até 6 jogadores na última linha aí nessa reta final do jogo. Mas nós proporcionamos muito poucas conclusões para eles, né? 4, 2 de dentro da área, eu acho, o que demonstra o bom posicionamento que a equipe teve para saber também suportar uma equipe com posse sem dar chance quase nenhuma dela marcar gol. Acho que foi um dos melhores jogos que a gente fez nesse aspecto de todo. Perdão. E os jogadores estão de parabéns. A gente teve uma semana difícil, né? Tínhamos jogadores voltando que nós sabíamos que não teriam condição de completar 90 minutos, como era o caso do Marcos Rocha. Tivemos a gripe de Alisson nas últimas horas, o que impossibilitou ele de iniciar. Fizemos 30 minutos finais, um pouquinho menos para ele, mas entrou visivelmente com bastante dificuldade. Arthur também teve uma semana difícil, quase não treinou. Fez os últimos 3 treinamentos só, 2, 3, e por isso teve que sair mais cedo. É um jogador importante para a equipe, mas todos que entraram bem. Camilo entrou bem, entrou com força, que era o que precisava para aquela hora. Cuejar também. É isso, acho que à medida em que a gente vai avançando, mais jogadores podem entrar e dar a sua contribuição. Achei que Cristaldo fez um jogo bastante bom, bem posicionado, que era sempre a nossa orientação. Estando bem posicionado, vai ter chance de fazer o gol. Teve 2 em 15 minutos, né? Então, é isso que a gente quer. E fomos a 43 pontos, era importante voltar a vencer. Falei isso antes da partida. Acho que é isso que nós temos que fazer nessas últimas rodadas, pontuar. Serão jogos difíceis, como o jogo do Botafogo, como o jogo do Palmeiras logo na terça-feira, mas são jogos também que temos essa capacidade de, com adversários grandes que propõem, né, também ter espaço para construir um jogo de melhor qualidade, como a gente já fez nos últimos jogos e voltou a fazer hoje. Esse é o mérito. Eu gosto muito do Klaus como árbitro, eu gosto da maneira como ele conduz a partida, ele dá uma tranquilidade aos jogadores. Eu gosto de árbitro que dá tranquilidade para o jogo. Às vezes, em alguns aspectos, pode não estar tão bem. A gente falou sobre esse assunto com ele no intervalo e ele ouviu com educação, porque a gente também falou com educação, exatamente sobre o descritério, né, das marcações e do excesso de faltas que eles tinham cometido. E quando terminou o primeiro tempo, praticamente os cartões eram iguais para as duas equipes em número, né? Então isso não condizia com aquilo que nós tínhamos visto. Melhorou no segundo tempo e até provavelmente pensando naquilo que tinha feito. Eu gosto sempre do grande árbitro, ele dá uma condução melhor para o jogo e acho que, tirando esse pequeno detalhe, o restante foi muito bem. E nós também passamos por cima de qualquer eventualidade que podia não estar tão de acordo. É assim, né? Às vezes a gente tem que vencer os detalhes de dentro do jogo também. É isso que me deixa mais contente, a maneira como a equipe se portou para construir a vitória, né? Outras vezes, qualquer probleminha que a gente tinha, não conseguia superar. Hoje superou, perdeu os gols no primeiro tempo, voltou tranquila para o segundo, mesmo sabendo que já tinha deixado escapar 2, 3 oportunidades. Às vezes, quando você perde, você quer resolver de qualquer maneira e não dá para resolver de qualquer maneira.
Muito bem, Mano Menezes aí num momento Pedro Caixinha, num momento Júlio Gomes, talvez. Não parou de falar, o rapaz engatou uma terceira, Todo dia Mano, tem uma. Todo dia tem uma espetada, é brincadeira. O espetada, o Mano gosta da maneira como o Klaus conduz o jogo, embora não tenha gostado tanto hoje, mas eu não gostei nada da maneira como o árbitro do jogo do Palmeiras conduziu a partida. A gente já vai para esse assunto, mas só finalizando, algo a declarar depois do Mano. O Mano falou tudo.